Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, estou recebendo aqui novamente uma pessoa muito especial. Ela esteve aqui no episódio 137 e 146, a nutricionista dos corredores de montanha. Seja bem-vinda novamente, Renata Pop. Obrigada, Zulu, pelo convite de novo. Hoje com um tema bastante polêmico também, né? Ah, se é polêmico, vai dar audiência. Sempre. A gente já está ficando acostumado com essa polêmica. Mas a gente não pode ser cancelada. Polêmica boa, polêmica... Sempre. Sem muita polêmica. Mas vamos começar assim. Eu também eu tinha essa dúvida, né? Mas você já me deu essa aula. Qual que é a diferença? Diabetes 1, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Conta pra gente, Renata. O diabetes tipo 1, na verdade, a gente tem vários tipos de diabetes, mas vamos falar entre 1 e 2. O do tipo 1, ele é genético, adquirido geralmente na infância ou na adolescência. Hoje em dia a gente tem uns casos que acometem um pouquinho mais tarde. E o diabetes tipo 2, ele já tem relação com o estilo de vida. Então, ele vai ter relação com a alimentação, a prática de esporte ou não, o sedentarismo, né? Ele tem outras funções. Então, o que acontece com o diabetes tipo 2 são aquelas pessoas que não... Existia uma época que as pessoas falavam assim, não, ele sofreu um estresse muito grande, ficou diabético, e isso não é uma verdade, né? Então, algumas pessoas falavam sobre isso, mas é estilo de vida mesmo, é uma má alimentação, e que muitas vezes acontece isso na família, mas todo mundo na família é diabético. Existem sim alguns fatores genéticos, mas eles são bem pequenos. Por quê? Porque se você mudar o estilo de vida, você não vai desenvolver o diabetes. Mesmo que a sua família inteira seja de diabéticos. Eu sou um exemplo claro disso. Você ali no meio da faculdade descobriu esse pré-diabetes, né? Como foi esse momento e como influenciou a sua carreira? Muito. Eu venho de uma família de diabéticos. Os meus dois avós, paterno e materno, morreram em decorrência do diabetes. A minha avó tinha diabetes. Os meus pais foram diagnosticados com pré-diabetes. E eu achando que a vida estava linda e maravilhosa. Mas como a gente imita os nossos pais, então a gente imita também no estilo de vida, no modo de se alimentar. Aconteceu que eu estava no 2º ano da faculdade e a minha médica me falou, olha, eu não te prescrevo remédio porque você corre. E eu falei, como assim? E ela falou, você já está pré-diabética. Mas como você corre, está controlado. Que esse é o ponto que a gente vai chegar daqui a pouco. E eu falei, mas pera, deixa eu estudar isso daqui. Falei, eu quero reverter esse quadro. Aí ela falou, te dou 3 meses. E aí eu fui estudar. Então, sim, isso mudou muito a minha carreira, porque eu criei um gosto pela coisa. No final das contas, eu descobri sozinha como reverter o meu pré-diabetes. A verdade é que eu vou ser sempre, para o resto da vida, eu vou ser uma pré-diabética, porém controlada. Isso já faz 6 anos. E há 6 anos eu estou com o meu diabetes controlado e eu continuo correndo. Aí você vê que só a corrida não resolve. Você reverteu o quadro sem medicamentos, né? O que foi essencial nessa mudança? Foi entender os alimentos que eu poderia consumir ou não, quanto e que horas. E eu falo isso para todos os meus pacientes, os pacientes que me procuram por conta de diabetes ou pré-diabetes. Eu falo exatamente isso. Você precisa entender o que comer, quanto e quando. Não, a gente não pode sair comendo tudo que a gente quer a qualquer hora, principalmente quem tem a predisposição a desenvolver o diabetes, quem está pré-diabético ou quem já tem alguém na família. Então, sim, tem um ponto genético aí, mas que pode ser revertido. Então, hoje eu tenho a minha mãe, é uma ex-pré-diabética. De novo, como eu, é uma pré-diabética controlada, né? O meu pai, idem. Lógico que a nutricionista aqui tem seu papel, mas todo mundo foi modificando a forma de se alimentar. Então, hoje, eu te falo que eu não tomei nenhum remédio, justamente porque eu entendi que eu tinha que me alimentar de uma forma diferente. Você
consomem carboidratos no pré, durante e pós-treino, né? Como é possível equilibrar o uso de carboidratos sendo uma pessoa com histórico à resistência à insulina? O que precisa ser feito, e aí é nutricionalmente falando, a gente precisa separar o momento em que você treina do momento em que você não treina. A gente conversou sobre isso, eu e você, no primeiro podcast, sobre periodização de carboidrato. E é isso que eu faço com os meus pacientes. E a mesma estratégia eu uso com os pacientes que querem emagrecer. Para não perder rendimento no treino, a gente otimiza o uso de carboidrato no pré, intra e pós-treino e segura a onda quando não está se alimentando. E não é fazer uma dieta cetogênica, nem nada disso. Mas é saber escolher os carboidratos e quanto colocar em cada uma das refeições quando não está treinando. Então, eu priorizo o uso de carboidrato no treino. E quando eu não treino, eu preciso pensar direitinho o que eu estou fazendo e fazer as melhores escolhas. Muitas pessoas acreditam que o diabético precisa cortar o carboidrato, né? O que você pensa sobre isso e se tem uma carbofobia por aí? Tem, sempre tem. Né? A carbofobia existe, não tem jeito. No geral, né? No geral. Mas sim, se você for pensar, vamos pensar numa pessoa diabética. A melhor dieta para ela é uma dieta low carb. E aí, a gente, dependendo da pessoa e do estilo de vida dela, se ela pratica esporte ou não pratica esporte, aqui a gente está falando de pessoas que correm, mas vamos dizer que corra pouco, corra menos, a gente vai ter que fazer uma low carb um pouco mais acirrada, um pouco mais pesada. Agora, se eu tenho uma pessoa que se exercita bastante, a dieta low carb dela não precisa ser tão forte, né? Então, eu não preciso deixar tão baixo em carboidrato. Mas, sim, eu preciso otimizar o carboidrato. Por exemplo, no dia que eu não treino, e eu tenho um dia que eu não treino, que é hoje. Hoje eu não vou para academia, eu não treino corrida, eu não faço nada. Todas as quartas-feiras, a minha alimentação é low carb, do começo ao fim do dia. Ah, Renata, mas você vai treinar amanhã de manhã. Mas amanhã de manhã eu vou fazer o meu pré-treino. E eu sei o treino que eu tenho amanhã de manhã e eu não preciso consumir nada hoje à noite. Porque eu também não zero o meu dia de carboidrato. Eu consumo carboidrato. Mas é dentro das quantidades ali presentes. É muito diferente de um dia de treino, de uma véspera de longo, de uma véspera de prova. Então, a gente organiza esse carboidrato da maneira certa. E sempre priorizando as melhores fontes de carboidrato. Que maravilha. E quais são os sinais de alerta que um diabético deve observar durante um treino, durante uma corrida? Isso está muito mais ligado ao diabetes tipo 1. Porque o diabético tipo 1, como ele tem que fazer aplicações de insulina, né, ele baixa no exercício, a gente tem uma queda da glicose. Então, se o diabético... Eu tenho alguns pacientes diabéticos, tipo 1 e tipo 2, tá? Eu tenho um paciente diabético tipo 1, que a orientação que ele tem minha é ele nunca sai de casa. Nem que... eu vou treinar só 5 quilômetros. Você nunca saia de casa sem um gel no bolso. E aí, o que ele observa? Ele vai observar se ele tá ficando tonto, se ele tá com aquela sensação de desmaio. Muitas vezes ele pode ficar com uma confusão mental, ficar um pouco perdido. Ele tem um suor, uma palpitação, um suor frio. Geralmente, então, quando você tem uma tontura que vem acompanhada de palpitação e suor frio, é porque você está tendo uma crise de hipoglicemia. E o que ele tem que fazer nessa hora é tomar um carboidrato. É tomar um gel, é comer uma bala, é tomar uma Coca-Cola, um suco bem forte de uva. Ele precisa de alguma coisa forte de açúcar ali, para subir rápido essa glicemia, porque ele já está em crise de hipoglicemia. Você falou que tem alguns pacientes. Por acaso, o que eu indiquei é o que dá mais trabalho? Não, ele não está me dando trabalho nenhum. Ele já entendeu o processo. Ele é engraçado porque isso a gente conversa bastante. Ele fala, não briga comigo. Ele começou comigo muito preocupado em consumir o carboidrato durante o treino. E eu dei uma explicação para ele grande sobre quando a gente treina, a utilização de carboidrato é diferente. Ela vai direto virar gasolina ali para você consumir. Ela vai direto ser queimada. Então, nessa gasolina, ela não vai ficar circulando por muito tempo. E o grande problema que a gente tem é dessa glicose alta circulando por muito tempo. E aí, nos primeiros treinos dele, ele fazia dose de glicemia
picando o dedo mesmo, antes do treino e depois do treino. E aí, esse fim de semana, ele falou, não briga comigo, mas eu fiz e olha, tá ótimo, não subiu quase nada e eu consumi todo o carboidrato que você me mandou. Então é isso, estamos no caminho. Pois é, nós estamos falando do Nádio, né? Que está treinando comigo há 6 meses e eu indiquei a Renata, né? Para que ele pudesse passar, porque a gente foi fazer um treino ali em Passa Quatro e eu, observando ele no final do treino, eu olhei e sabia que aquilo era falta de combustível, a forma com que ele estava correndo, e aí eu comentei com ele. Ao te olhar correndo, na parte final ali do treino, um treino de 25K, faltavam 8 quilômetros, a impressão, se eu não tivesse treinando você há 6 meses, é que você nunca treinou na vida. O tanto que você estava desgastado e pensando que você vai correr 35 da La Mission, então, na verdade, ainda faltava ali aproximadamente mais da metade, porque se ele estava no 17, faltava 8, a prova tem 37, faltava pelo menos 20 quilômetros e não ia dar muito certo. Então foi quando eu lembrei do episódio que a gente gravou e consegui que ele procurasse você e já fez uma mudança, tanto que eu brinquei contigo, a gente estava no Jaraguá treinando e ele tem atribuído muito ao treino. Sem vaidade nenhuma, eu falei para ele que o treino é importante, mas o que você coloca de combustível dentro do seu tanque é tão importante quanto o treino. Então a gente precisa entender que essa pirâmide, descanso, treino e alimentação é o que vai ser o sucesso e o êxito ou o fracasso da sua jornada, né? Eu falo isso para todos os pacientes, que esse trio aí, essa tríade é muito importante. Mas a conversa que eu tive com o Nádio na consulta, na primeira consulta, foi explicar para ele exatamente qual é o mecanismo biológico que acontece durante o treino. E aí eu falei para ele, que é o que eu repito para todos os pacientes. Você precisa se preocupar muito mais com carboidrato quando você não está treinando do que quando você está treinando. Essa é a sua preocupação. Você está preocupado ao contrário. Você, durante a semana ou durante o dia, analisando a alimentação dele, ele até segurava o carboidrato, mas em algumas refeições ele abusava. E aí, durante o treino, ele não queria consumir o carboidrato. E hoje ele inverteu. Hoje, durante a semana, ele segura a onda. Ainda faltam alguns ajustes, a gente está no começo do processo, aí eu e ele, mas o treino a gente já resolveu. Ele se sente forte agora nos treinos, termina o treino bem. No próximo dia ele já está bom para treinar de novo, não se sente cansado. É isso aí. Eu queria dividir essa tarefa contigo, né? Carregar essa cruz sozinha. Bem mais fácil, né? A gente dividir. Nossa, muito mais fácil, né? E você sabe que ele vai ficar bravo com a gente, né? Vai. Porque esse episódio vai durar a mais ou menos 40 minutos. E ele falou que quando a gente fosse falar desse tema, era para gravar 2 horas. Mas a culpa é toda minha, viu, Nádia? Eu que troquei a data de gravação com ela, fiz ela correr e tá tudo certo. Outra coisa que ele me pediu, olha, eu tô tentando aqui, você viu que eu tô tentando, né? Ele pediu para eu parar de ler a fichinha, porque ele tem gatilho. Olha, eu mereço, é cada uma. E aí eu falei para ele assim, é um roteiro, a gente precisa de um roteiro para seguir o roteiro. Eu não posso ficar no improviso, é muito fácil ficar no improviso. Eu poderia chegar aqui e falar, se apresenta. Podia bater mó papão aqui, né? Bater mó papão. E eu falei assim, eu preciso desse roteirinho. Então eu não tô com a fichinha na mão, a fichinha hoje está aqui em cima da mesa para ver se diminui esse gatilho dele. Olha, eu tenho cada amigo que eu vou falar, viu? É isso que dá. Como que a prática esportiva contribui no manejo do diabetes e da glicemia no dia a dia, Renata? Muitíssimo. E aí a gente pode falar do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Como eu falei desse meu paciente que não sai sem um gel no bolso. Por quê? Porque todo exercício físico faz baixar a glicemia. E essa é a maior prova para o diabético tipo 2, para ele entender que ele pode consumir o açúcar durante o treino, porque aquele açúcar vai ser utilizado ali como fonte de combustível imediata, né? Então, a primeira coisa que a gente sabe é que o exercício vai melhorar todas as funções vitais dele, né? Ósseas, musculares, cardiovasculares, cardíacas, né? Então, a gente tem que pensar como um todo. Quando a gente pensa em nutrição, eu penso a pessoa com o corpo inteiro. E o exercício, eu falo isso para todos os pacientes que me procuram para emagrecer, tá? Eu falo, olha, emagrecer é muito fácil. Eu posso fazer uma dieta para você, vai ser linda e maravilhosa. Mas se você não praticar exercício, primeiro que você não mantém.
E aí, pensando no diabético, o tanto 1 quanto 2 se beneficia demais. Olha só o que a minha médica me falou. Se você não corresse, eu te daria remédio. Então, naquela época, eu entendi que a corrida era o meu remédio. E é, até hoje, o meu remédio. Só que eu precisei fazer alguns ajustes na alimentação também. Então, é um aliadíssimo, né? Eu falo, às vezes, para os pacientes, você vai andar todos os dias, meia hora, é remédio. Você não toma seus remédios de manhã? Você vai andar. Você não escova o dente todo dia? Vai andar. É todo dia. Tem que andar, pelo menos meia hora, 20 minutos, tem que andar. E é um remédio que eu já vi muitos médicos recomendando para várias doenças. Várias. Né? A corrida, a caminhada é algo sensacional. Eu sou uma experiência viva. Eu lembro quando eu fui passar ali com a doutora Ana Sierra, cardiologista, ali, médica do esporte, e a minha pressão estava 16/10, e eu já saí do consultório dela medicado, e daquilo me bateu um desespero, medo da morte, perguntei, quanto tempo eu vou ficar tomando remédio? Para o resto da vida. Aí ela falou assim, vai depender aí da sua evolução. E eu fui tomando remédio, fui fazendo atividade. E você sabe que hoje eu não tomo remédio? Você sabe que eu tenho pacientes que começam a melhorar a alimentação comigo e são hipertensos e com o tempo eles diminuem remédio. Eles começam a passar mal, a ter a pressão baixar demais porque estava com muito remédio. Mas olha, o exercício físico e a alimentação adequada corrigem muito isso. Você me perguntou como isso mudou a minha carreira, né? Eu me formei e menos de 2 meses depois da formatura, eu estava já dentro da pós-graduação de doenças crônicas. E o diabetes é uma doença crônica, assim como a hipertensão arterial. Tem várias doenças, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, as alterações de colesterol, todas são doenças crônicas, doença renal, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, que são doenças que você pode manejar com base numa alimentação saudável. Então, você pode sim, dependendo do estágio do diabetes que você estiver, você pode retroceder isso. Você pode melhorar e até tirar alguns remédios. É que às vezes chegam os pacientes para mim que já estão num estágio muito avançado, com o pâncreas muito já danificado, e aí eu não tenho muito o que fazer, mas eu tenho como melhorar a qualidade de vida. Isso eu sempre faço. Mas o esporte aliado com uma alimentação saudável faz milagre nas doenças crônicas. É verdade. Renata, existe vários tipos de carboidratos e quais são os melhores para as pessoas com diabetes, né? Você pode dar alguns exemplos para a gente? A gente tem que pensar para o diabético sempre no carboidrato de baixo índice glicêmico. O que quer dizer isso? Quando você consome ele faz subir a sua glicemia de uma maneira mais lenta do que um carboidrato de alto índice glicêmico. Então, eu vou pensar no alto índice glicêmico aqui como o açúcar de mesa. Você tomar um cafezinho com açúcar, sua glicemia vai subir muito rápido. Um exemplo de um carboidrato de baixo índice glicêmico, por exemplo, é a abóbora, que é um carboidrato, mas ela vem repleta de fibras. A própria maçã vem repleta de fibras. A lentilha, o feijão, o grão de bico, são carboidratos integrais, né? Então você tem um índice glicêmico mais lento, ele sobe a sua glicemia de uma forma mais lenta. Até a própria tâmara é maravilhosa, inclusive no pré-treino, no intratreino, a tâmara é maravilhosa porque ela vem repleta de fibras. Agora você pega uma batata inglesa, ela tem um alto índice glicêmico. Você pega um arroz, uma banana, uma manga, uma fruta muito doce, são altos em índice glicêmico. E aí são esses que a gente precisa controlar. E não é não comer. É só controlar e aprender como comer, quanto e quando você vai introduzir isso na sua alimentação. Pensando no esporte, quando a gente fala, por exemplo, no pré-treino e no intratreino, eu preciso desses açúcares rápidos. Eu não posso, nessa hora não é a hora de consumir um açúcar de absorção lenta. Eu preciso do rápido. Mas pensando no dia a dia, eu já preciso controlar um pouquinho mais esses rápidos, que é esse controle que a gente faz o tempo todo. Tá, verdade. E como você avalia o uso das dietas, da dieta low carb para diabéticos que também são atletas, né? Elas são sustentáveis a longo prazo? Foi isso que eu falei. Pensando na low carb, ela é sustentável para algumas pessoas, outras pessoas sofrem.
né, com a dieta low carb. E a gente precisa entender cada um dentro da sua individualidade. Pensando num paciente atleta diabético, a gente vai aplicar low carb em alguns momentos e vai soltar o pino da granada na hora que puder. Então, eu tenho um paciente diabético agora, ele vai inclusive para o La Mission, e ele falou para mim, eu aproveito na hora do treino para comer tudo que eu gosto, tudo que eu não posso comer mais. Porque ele já é um diabético mais avançado. Ele descobriu já a doença mais avançada, né? Então, ele controla no dia a dia a alimentação dele, mas na hora do treino ele fala, eu como o chocolate que eu gosto, eu como as balinhas que eu gosto, é a hora que eu solto a vontade de comer doce. Mas o low carb ele é sustentável ali no dia a dia, como eu te falei, hoje é um dia que eu pratico low carb toda quarta-feira. Porque justamente é um dia que eu treino pouco, então eu tenho que segurar um pouco a onda, senão a coisa desanda. Falou da La Mission, uma prova duríssima, né? E a gente nem acaba ali fazendo, eu ia falar diagnóstico, a gente acaba nem fazendo uma avaliação pela quantidade de quilômetros, mas pelo perfil de prova que tem um grau de dificuldade altíssimo. Então, naquele momento que você está caminhando em uma subida pesadíssima, o desgaste ele é alto, o consumo, né, ele acaba sendo alto do combustível, que é o carboidrato, o principal deles. Então, essa reposição ela é fundamental. E também, né, saber que você está em uma prova que a exigência é altíssima, diferente de uma prova mais rolada, de uma prova mais tranquila. Se faltar combustível, aí nós não estamos nem falando somente dos diabéticos, não, né? De todo mundo. De todo mundo. Se faltar combustível, a performance ela vai caindo, até que vai chegar um momento que não se desenvolve, né? Não desenvolve, entra exaustão, a pessoa começa a tropeçar em qualquer coisa porque a perna já não levanta mais, ainda mais numa prova como La Mission que você sobe, desce, você exige tanto da perna assim, né? Em qualquer uma das distâncias. Vai apanhando ali o tempo Você vai apanhando. Eu acho que a questão, tanto diabético quanto não diabético, na hora da prova, é realmente saber manter esse tanque de combustível aí alto o tempo todo. É verdade. E para quem foi diagnosticado com pré-diabetes, qual é o primeiro passo que você recomenda antes de pensar em medicamento? Olha, com toda a sinceridade do mundo, eu recomendo ele procurar uma nutricionista que saiba adequar a alimentação dele para esse momento e conseguir reverter esse quadro o quanto antes. Então, assim, eu não quero... Foi a minha opinião. Eu não quero tomar remédio. Eu falei isso para a médica. E eu não era ainda nutricionista. Eu estava na metade da faculdade. Eu falei, eu não vou tomar remédio. Ela falou, não, tá, e o que você quer fazer? Eu falei, eu vou entender como isso funciona. E aí, eu falo isso muito para os pacientes que me procuram. Eu falo, eu vou te ensinar a consumir o carboidrato da forma certa, para que você baixe esses picos de açúcar no seu sangue, para que você consiga controlar o nível de açúcar no seu sangue. E é possível. É muito possível. E é só aprender. Não é que nunca mais... eu nunca mais vou comer banana, nunca mais vou comer pão, nunca mais vou comer um doce. Vai. Eu sou apaixonada por brigadeiro, Zulon. E eu por doce de leite. Então, é isso. A gente sobrevive. Pode falar. Não, e nem por isso o meu açúcar sobe, os meus exames são super normais. Então, acho que é uma questão só... honestamente, procurar uma nutricionista ou um nutricionista que consiga adequar a alimentação do dia a dia. Alguns nãos você vai ter que dizer. Eu digo não pro brigadeiro muitas vezes na semana. Eu consumo brigadeiro só em eventos mesmo, mas por mim eu consumiria todos os dias, mas não dá. A gente vai estar logo menos em Passa Quatro, vai poder comer aquele doce de leite, né? Aquele doce de leite? A gente vai estar em exercício, vai estar o dia inteiro ali atrás de atleta, vai dar funcionar o doce de leite. Vai funcionar, né? Vai ter que entrar como energia, a gente usa ele ali no meio do treino. Vamos gastar tudo isso. Vamos. Não pode, no dia a dia. Você sabe que quando eu volto de Minas, principalmente, e aconteceu isso no último treino que nós fizemos lá o mês passado, no mês de junho, eu trouxe lá doce de leite e a tristeza que eu comi em 3 dias, o pote. A tristeza que acaba, né? Acaba, mas depois vem o arrependimento da quantidade de açúcar que eu coloquei ali. Eu precisaria fazer uma maratona por dia, né? Então vamos lá, vamos tentar estabelecer isso aqui entre eu e você? Bora. Vamos consumir ele no pré-treino? Eu não sou a nutricionista que passa doce de leite no pré-treino.
Mas tem alguns treinos que é até interessante. Outro dia eu vi um vídeo de uma nutricionista falando: doce de leite no pré-treino, não, você vai passar mal, é muita gordura, muita lactose. Mas depende para quem, depende em que momento, depende em que treino. Eu sempre falo, na nutrição tudo depende. A gente não pode falar nunca, faça isso, né? Depende do atleta, depende do treino, depende de um monte de coisa. É verdade. Eu não sei se é porque eu estou sempre numa distância média, nunca estou lá nas ultras, né? Mas eu falo que eu nunca passei perrengue com alimentação em prova. Eu falo que esse ogro aqui pode consumir. É o estômago de avestruz, pode consumir qualquer coisa. Não dá ruim. Nunca deu. Já levei pizza, hambúrguer, doce de leite, chocolate. Eu não posso. Eu tenho um estômagozinho bem complicado na prova. Eu preciso cuidar dele. Então, assim, o doce de leite do La Mission eu sempre como. Mas isso eu já me adaptei a ele. Mas no dia a dia, assim, geralmente doce de leite não é a minha opção para pré-treino, principalmente se for um treino importante, um treino longo, aquele treino estratégico de prova, um simulado, alguma coisa assim. Eu vou segurar a onda desses pré-treinos. Mas de vez em quando colocar um doce de leite é tão bom. É verdade. Você sabe que eu tô aqui lembrando, né? Nós gravamos o episódio 146, que foi para Evolution ali, várias dicas, e aí você falou sobre sensibilidade estomacal, medicamento, anti-inflamatório, corantes. Para quem não ouviu, não assistiu, vai lá no 146. Que ele vale para todas as provas longas. Para todas as, porque eu acabei de pensar isso agora, não é só questão da não, alimentação. Volta para escutar para o La Mission também. Para La Mission, porque às vezes você pensa, eu não vou comer isso porque vai irritar o meu estômago, mas ali você trouxe insights interessantes sobre os corantes dos isotônicos, principalmente, sobre medicação que as pessoas acabam tomando ali por algum motivo. Com medo de sentir dor na prova, né? E é um equívoco muito grande, então esse também foi um episódio, como o 137 também foi um episódio sensacional, como esse agora, está curto, mas nós vamos depois ter mais um. Você está praticamente sócio, a terceira participação aqui Na Montanha, né? Como você vê o papel da educação nutricional e esportiva para prevenir doenças crônicas como diabetes? Eu acho que nessa linha que a gente vem falando, é ensinar que durante o exercício é de uma forma, fora do exercício é outra, e que é possível você manejar as doenças crônicas com exercício físico, com uma alimentação saudável a maior parte do tempo, sem perder performance, sem ter que fazer uma cetogênica, sem ter que pirar a cabeça nessas dietas malucas que a gente vê por aí. Eu tenho muitos pacientes que, como o Nadjon, que a gente falou, que chega falando, não, mas é que para pré-diabetes eu tenho que fazer low carb. Eu não posso consumir carboidrato, e eles entendem depois que realmente não faz diferença. Os exames, eu falei para ele, confie em mim, os seus exames vão dar normais no final do período. Ele precisa confiar nos profissionais que estão ali, né? O Nádia, eu converso com ele basicamente todos os dias, e hoje eu já dei uma dura nele ali, né? Hoje nós estamos gravando aqui na quarta-feira, e aí ele me falou algumas coisas. Eu falei, então, se você está com esse pensamento, pare de gastar dinheiro com assessoria esportiva, e pare de Ele está morrendo de medo da prova? Não, nem da prova. E com o nutricionista também, porque ele falou que... E eu lembro sempre da história do avião, viu, Renata? Ele falou, se eu encontrar esse meu amigo pelo caminho, eu vou ter que ajudá-lo. Aí eu falei assim, eu vou contar a história do avião. Quando a máscara cair ali por uma pressurização, você não tem que colocar a máscara primeiro na pessoa que está do seu lado. Primeiro em você. Primeiro em você. Você se ajuda, depois você ajuda o outro. E aí eu falei assim, você quer ajudar? Primeiro ajude você na prova. Né? Lógico que a gente está falando de uma situação de alguém que não conseguiu treinar. E se você não conseguiu treinar para uma prova tão dura como a La Mission, sinto muito, meu amigo ou minha amiga. Você vai passar o perrengue, porque é o que eu falo para os meus alunos. Treine, que a prova vai ficar fácil. Uhum. Se você não treinar, a prova vai ficar difícil. E aí eu vou deixar de fazer a minha prova porque a Renata não quis treinar pelas escolhas dela, e eu vou ficar ajudando ela. Uma coisa é uma pessoa que está passando mal, está precisando de um socorro. Exato, a gente não larga ninguém na montanha, não né? larga ninguém. Mas é uma pessoa que está passando mal, que está precisando de ajuda, que está com uma câimbra, você para ali. Eu nunca passo por alguém que está sentado, que está parado, e falo, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E aí você segue o jogo, você segue a sua prova. Mas se a pessoa falar assim, não, eu tô cansada, tô com dor, tô com câimbra. Eu tive agora, esse caso, com algumas pessoas no Terras Altas,
Que foi exatamente isso. As pessoas estavam, tô com cãibra, tô passando mal. Eu segui o meu jogo. Não vou ficar parado esperando uma pessoa que tá com cãibra se eu tô bem. Fadiga muscular é uma outra situação e aí a gente precisa entender que cada um tem o seu caminho e que a corrida é individual. Isso não é egoísmo, é o preço que você paga para que você... A corrida é individual, você falou tudo agora. Então a gente precisa entender isso. Renata, a hora voou, eu quero pedir desculpas, porque ter essas amizades como você tem comigo é esse tipo de coisa assim, que vem acontece. Agora. Vem agora, vem aqui. E obrigado por sempre atender o podcast. Sinta-se aqui como sócia desse canal. Volte sempre, vamos trazer mais informações. Você sabe que tá para sair esse quadro, o Fala Nutricionista. Vamos montar. Né? E esse quadro eu tenho certeza que eu trago aqui também a Gabi Gudergues, né, que já teve aqui em 7 participações. Você está na 3ª, é óbvio que você também vai chegar na 7ª, na 8ª, na 10ª, e vamos levar essas informações para as pessoas. Mas também é importante, em algum momento, você investir um pouquinho do seu dinheiro para ter um acompanhamento tão profissional. E ali eu vou falar do Nádio, ele fica impressionado com o seu atendimento, com o seu cuidado, né? Como faz a diferença. Esse final de semana do dia 20 de julho, ele vai estar em Passa Quatro, ele falou assim, ela já pediu o meu treino, já prescreveu ali o que eu tenho que fazer no treino. Então, ele está com plano de treino. As pessoas fazem plano de prova, eu faço plano de treino. Isso faz uma diferença. Então, quem quiser contratar, ser paciente da Renata Pop, não vou falar mais o sobrenome. O trava-língua. O trava-língua. Pode deixar suas redes sociais, por favor. Repop.nutrição no Instagram. Ali você vai achar todos os canais para falar comigo. Tem botãozinho ali para falar comigo no WhatsApp. Sou eu mesma que respondo. Pode me chamar, pode falar comigo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acho que esse tema do diabetes é um tema que eu escuto bastante das pessoas. Tem muito diabético no mundo, está aumentando a incidência de diabético. Muitos deles começam a correr por orientação do próprio médico e perdido, né, na alimentação. Eu acho que é um tema bem importante para as pessoas entenderem que não é só o exercício, não é só a alimentação. As duas coisas têm que caminhar juntas aqui. Então é isso. Eu estive aqui com a Renata Pop, a nutricionista top. Eu vou esperar passar essa tarefa que ela está tendo aí com o Nádio, meu aluno, e depois ela vai ter uma outra tarefa, colocar eu na linha para emagrecer esses 10 quilos que eu preciso. Eu já perdi 8, então mais 10 eu acredito que eu vou estar de volta nas paradas de sucesso. Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Rodrigo. Valeu! Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com